Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo à aula 4 do nosso módulo 4, operações com números decimais. Você já pensou se alguém for somar R$ 14 mais R$ 3,50 e essa pessoa encontra R$ 4,90? Ia ser bem estranho, não é? O que está acontecendo aqui? O problema de colocar R$ 14 e R$ 3,50 dessa forma é porque você está somando coisas erradas aqui, meu amigo. Você está falando para mim que esse R$ 14 aqui, na verdade, esse 4, você está tratando ele como décimos. Seria como se fosse 4 décimos mais 5 décimos, que daria o quê? 9 décimos. E esse 1 de dezena, você está fazendo ele virar unidade. Não pode um trem desse, cara. Esse 1 não é de unidade. Esse 3 é, mas esse 1 não. Ou seja, você se embaralha, você erra tudo. Se você, em adição e subtração de números decimais, não colocar vírgula embaixo de vírgula. Esse, então, é o primeiro princípio. Vírgula embaixo de vírgula para quê? Para que você some unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Para que você some décimos com décimos, centésimos com centésimos, milésimos com milésimos e assim por diante. Aí não tem erro. Vírgula embaixo de vírgula. Tanto na adição quanto na subtração. Letra A no nosso rascunho da vergonha. 3,8 mais 7,5. Não tem segredo. Os dois têm a mesma quantidade de casas decimais. É fácil colocar vírgula embaixo de vírgula. Aqui fica 13, vai 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 7 dá 11. Isso dá como resultado 11,3. Agora, 6 mais 1,89, muito cuidado. Pode colocar o 6 aonde você quiser, só que esse 1, que é de unidade, ele tem que vir aqui. Vírgula 89. Professor, cadê a vírgula do 6? Você pode colocar ela aqui, ó. Ela está oculta, mas pode aparecer. 6,00. Não alterou em nada. Vamos somar. Isso dá 9, 8, 7. Ó, professor, então era só somar aqui de cabeça. 6 mais 1, 7. 7,89. É isso mesmo. Eu só fiz para ensinar o conceito. Letra C. Tem a mesma quantidade de casas decimais. Não tem segredo. Eu tenho como tirar 9 de 8? Não. Toma uma unidade emprestada. Essa unidade são 10 décimos, juntamente com os 8 que você já tem, ficam 18 décimos. 18 menos 9 dá 9. 3 menos 1 dá 2. Então deu 2 unidades e 9 décimos. Agora a letra D, faço questão de montar junto com vocês. 13 aqui. O 4 é a unidade, ele tem que vir embaixo do 3. 4, quanto? 445,000. Vamos fazer essa subtração. Vou pegar emprestado uma unidade do 3, vai ficar 2. Aqui ficaria 10, mas esse vai tomar um emprestado. Fica 9. Aqui ficaria 10, mas esse vai tomar um emprestado. Fica 9. E aqui fica 10. Aqui dá 5, aqui dá 5, aqui dá 5. E aqui vai dar 2 menos 4, não tem possibilidade. Fica 12, não é? 12 menos 4, isso dá 8. Resultado final, 8 inteiros, 555 milésimos. Agora, uma dica para você não ficar precisando pegar emprestado, você pode fazer o seguinte, tira um milésimo dos dois, vai ficar 12,999 menos 4,444. Pronto, tirei um milésimo dos dois. Isso vai dar 5, 5, 5. 12 menos 4, 8. Mesmo resultado. Multiplicação, galera, começando pelo caso decimal por natural. Vamos lá. Tem um número natural que multiplica um número decimal. O que você vai fazer? Coloca quem tem mais algarismos em cima e quem tem menos embaixo para facilitar. A quantidade de casas decimais não vai se alterar. Ou seja, multiplica normal, não precisa colocar vírgula embaixo de vírgula. Não precisa. 7 vezes 8 dá 56, sobe 5. 7 vezes 6, 42, mais 5, 47. Sobe 4. 7 vezes 3, 21, mais 4, 25. Se esse número decimal tem duas casas decimais, o seu resultado também tem que ter.
Resultado final, 25,76. Aí sempre dá aquela conferida aproximada. 7 vezes 3 dá 21, só que é 7 vezes alguma coisa que é próximo de 3,5. 25 tá legal, tá próximo. Porque isso pode te livrar de erros. Por exemplo, se você tivesse colocado 257,6, mas 7 vezes 3 dá mais de 200? Alguma coisa errada. Se você tivesse colocado a vírgula entre o 2 e o 5, 2,57, não, tem alguma coisa errada. Dá pelo menos uma analisada aproximada no seu resultado para ver se você não errou a posição da vírgula. Letra B, 3,446 vezes 5. Coloquei ele em cima e o 5 embaixo para facilitar. Normal, não precisa ser vírgula embaixo de vírgula. 5 vezes 6, 30, sobe em 3. 5 vezes 4, Leonardo dá 20, mais 3, 23, sobe em 2. Leonardo dá 20 mais 2, 22, sobe 2. 15 mais 2, 17. Temos 3 casas depois da vírgula. 3 casas depois da vírgula. Porém, esse zero aqui não nos interessa em nada. Vamos economizar pincel aqui agora. Segundo caso de multiplicação, decimal multiplicado por potências de base 10. Ou seja, por 10, 100 mil, 10 mil, 100 mil, indefinidamente, quantas forem necessárias. Vamos lá então. Multiplicar um número decimal por 10, gente, faz com que a vírgula ande para a casa da direita. Quantas casas, professor? A quantidade de casas que a vírgula vai se deslocar para a direita é exatamente igual à quantidade de zeros que a sua potência de base 10 vai ter. Ou então, vai andar a quantidade que está sendo indicada lá no seu expoente da potência de base 10. Então vamos lá. Vezes 10, ela vai deslocar apenas uma casa para a direita. Vai ficar 38,85. 2 casas, vai se deslocar 2 casas para a direita. 388,5. Vai se deslocar 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Quando ela para aqui no final, ela nem precisa aparecer. Fica 3.885. Se você quiser fazer que ela apareça, aí você tem que fazer a utilização do zero. Vai ficar 3.885,0. Mas é desnecessário. 4 zeros. Vai deslocar 4 casas para a direita. Se vai deslocar 4 e eu tenho só 3 casas decimais, eu tenho que fazer o acréscimo de 1 zero. Então vai ser 38850, 38.850. Ela não precisa aparecer. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Ela vai ter que se deslocar 5 casas para a direita. Tenho 3 casas depois da vírgula. Vou ter que fazer a utilização de 2 zeros. 3.885,00. Isso é 388.500. Duas observações. Se a potência de base 10 estiver realmente na forma de potência, como eu mencionei, a quantidade de casas que a vírgula vai andar para a direita, se for multiplicação de decimal por potência de base 10, é a quantidade indicada no expoente. Como ela vai ter que se deslocar 7 casas para a direita, e já tem 2 casas depois da vírgula, vamos ter que acrescentar 5 zeros depois do algarismo 7. Então vai ficar 687 com 5 zeros. Isso é, na verdade, 68.700.000. Isso daqui também está ligado com transformar, né? Um número que está em notação científica, lembra da nossa aula? Entre 1 e 10, incluindo 1, excluindo 10, que multiplica uma potência de base 10. Transformar de notação científica para um número normal. A gente vai ver na nossa segunda aula de notação científica isso daí. Agora, número natural vezes potência de base 10, a vírgula também desloca para a direita. Só que a gente não explica dessa forma. Quando é número natural multiplicado por potência de base 10, basta multiplicar o número natural por 1, no caso dá 38, e acrescente os zeros no final. Basta multiplicar o número natural por 1, acrescente os zeros no final. Mas a vírgula está se deslocando aí da mesma forma que nos exemplos de números decimais. Pessoal, agora na multiplicação de decimal por decimal, presta atenção na ideia, só para você entender por que nós vamos utilizar o processo que eu vou ensinar.
1,7 vezes 3,5, você se transformar esses decimais para a fração, ficam dessa forma. 17 décimos, 35 décimos. Na verdade, essa é até uma outra forma de leitura de números decimais. Leia o número todo e depois termine com a casa final correspondente ao último algarismo. 17 décimos, 35 décimos. As leituras são equivalentes. Beleza. Se isso daqui fosse ser feito como fração, então eu multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Não vou colocar o resultado da multiplicação lá em cima para efeitos de explicação do método. Só vou colocar o resultado de 10 vezes 10, que dá 100. Pessoal, o que vai acontecer aqui então? Você vai multiplicar o 17 e o 35 normalmente, ou seja, sem considerar vírgula. Aí no final você vai ter que dividir por 100. Se multiplicar por 10, 100 mil, desloca a vírgula para a direita, dividir por 10, 100 mil e assim por diante, desloca a vírgula para onde? Para a esquerda. Depois então que você efetuar a multiplicação desses números aqui sem a vírgula, depois é só você andar a quantidade total de casas decimais para a esquerda. Esse número tinha uma casa decimal, representada por um zero. Esse número tinha uma casa decimal, representada também por esse zero. No final não ficaram duas casas decimais? Então a esse resultado nós vamos deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Nós vamos ter um resultado com duas casas decimais. Uma referente a esse primeiro número e outra referente a esse segundo número. Ótimo, professor, mas eu quero é na prática. Como é que fica? Na prática, nada mais fácil do que isso daqui. Primeiramente, quem tem mais algarismos em cima, quem tem menos algarismos embaixo. Os dois têm a mesma quantidade. Apesar de estar vírgula embaixo de vírgula aqui, isso não é obrigatório na multiplicação. Não esquece disso. Pode fazer normal. Esquece que tem vírgula, coloca a vírgula só no final. 5 vezes 7, 35, sobe 3. 5 mais 3, 8. 3 vezes 7, 21, sobe 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Isso vai dar 5, 9, 5. Agora sim você acrescenta a quantidade de casas decimais. São duas. Desloca a vírgula duas casas para a esquerda. Aí você está entendendo por que ela está deslocando duas casas para a esquerda. Porque lembra que o denominador estava 100? Duas casas. Isso vai dar então 5,95. Letra B, normal, os dois têm a mesma quantidade de algarismos, não importa quem vai por cima, quem vai por baixo. Mas aqui, o primeiro tem duas casas decimais e o segundo tem uma casa decimal. Precisa ser vírgula embaixo de vírgula? Não. Multiplica normal, vírgula só no final. 5 vezes 4, Leonardo, dá 20, sobe 2. 40 mais 2, 42, sobe em 4. 0 mais 4, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Sobe 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 8, 24. Mais 1, 25. Sobe 2. 3 vezes 0, 0. Mais 2, 2. Isso vai dar 0. 10 sobe 1. 10 mais 1, 11. Mais 2, 13. Sobe 1. 6 mais 1 que subiu, 7. Desce o 2. Agora presta bastante atenção. 3 casas depois da vírgula. 3 casas depois da vírgula. Temos dois zeros totalmente desnecessários ali. Isso vai dar 27,3. E aí a gente faz uma observação. Não é porque tem 3 casas depois da vírgula que o resultado final necessariamente vai ter 3 casas depois da vírgula. Algumas dessas casas podem ser zeros que vão sumir. Divisão de números decimais, galera. Caso de divisão de natural por natural, porém com resultado decimal. Vamos ver, por exemplo, a letra A aqui no nosso rascunho da vergonha. No nosso rascunho da vergonha, o que vamos ter? Vamos pegar as unidades. Quantas vezes que o 16 cabe lá? 10 passa, então é 9. 9 vezes 16 é 160 menos 16, isso dá 144. Aqui eu tiro 4, aqui sobra 1 e aqui 0. Agora presta bastante atenção. Vou até tirar essa unidade daqui para não atrapalhar.
Eu estou com 14 unidades que sobraram. A próxima casa a descer, que não existe, é a casa dos décimos. 14 unidades são 140 décimos. Ou seja, quando eu acrescento esse zero aqui que todo professor te ensina a acrescentar, é isso que eu estou fazendo. Eu estou transformando de unidades para décimos. Por isso que eu coloco a vírgula aqui, para entrar na primeira casa decimal, que é exatamente a casa dos décimos. Por isso também que eu não preciso acrescentar um zero aqui nesse momento, já que eu estou na casa correspondente. Quantos décimos vezes 16 chega próximo de 140? Vamos supor que seja 8. Vai dar 80 mais 48 vai dar 128. Opa, acertei. Vai sobrar 12. 12 o que que está sobrando? 12 décimos, não é? Porque eu estou vindo de 140 décimos menos 128 décimos. Esses 12 décimos, acrescentando mais um zero aqui, é porque você está transformando eles para centésimos, que é exatamente a segunda casa decimal. Opa, tranquilo. Quantas vezes que o 16 cabe no 120? Cabe 5 vezes? Dá 50 mais 30? Não. Dá 7 vezes? Opa, é só pegar 128 e diminuir 16, dá 122, dá 112. Sobra quanto aqui? Sobram 8 centésimos. Vou transformar esse 8 centésimos para milésimos, acrescentando um zero. Estou na casa correta. 5 vezes 16 dá 80 e sobra o quê? Sobra nada. Terminei a minha divisão. 158 dividido por 16, então vai dar 9,875. Ou então 9.875 milésimos. 321 dividido por 400. Estou dividindo um número menor por um número maior. Dá certo, professor? Dá tranquilamente. Só que eu já aconselho você a transformar para décimos logo no começo. Já que ele não cabe nenhuma vez, então eu vou pensar o seguinte: 321 unidades são, na verdade, 3.210 décimos. Mas peraí, esse zerinho aqui, ó, corresponde à casa dos décimos. Então tem que colocar a vírgula. Mas qual que é a quantidade de unidades que cabem aqui? Nenhuma, não é? O 400 não coube nenhuma vez inteira dentro do 321. Agora sim, beleza. Regra prática, então, se você está dividindo um menor por um maior, acrescenta um zero, põe 0, mas entendendo por quê. Eu já acrescentei o zero de início, significa que eu estou transformando para décimos. Por isso que eu coloquei o 0, Agora segue o bonde feliz. 8 vezes 400 dá 3.200. Sobram 10. Vou transformar agora para centésimos. Estou na casa dos centésimos. Precisa acrescentar um zero? Não. Mas quantos centésimos vezes 400 vai dar 100? Nenhum. Ficou menor, não ficou? Aí sim eu acrescento um zero. Por quê? Porque o 400 não coube nenhuma vez no 100. Aí você já pode transformar direto para milésimos. 2 vezes 400 dá 800, sobram 200 milésimos. Transformo para décimos de milésimos. 2.000 décimos de milésimos, cabe quantas vezes o 400 lá dentro? Cabe 5 vezes. Ah, aí acabou então. 2.000 menos 2.000 dá 0. Resultado final, 0,8025. Ou então, 8.025 décimos de milésimos. Divisão de números decimais, decimal por número natural. A dica é, faz como se não tivesse vírgula, desloca a vírgula só no final. Então vamos lá. 6 vezes 8 dá 48, sobram 6, desce o 7. 8 vezes 8 dá 64, sobram 3. Prestem atenção e muita atenção agora. Esse 3 que sobrou é 3 de unidades. Vou agora transformar para décimos. 3 unidades são 30 décimos. Entrei na primeira casa dos décimos. Não tenho que acrescentar zero aqui, porque estou exatamente na casa dos décimos. 3 vezes 8, 24. Sobram 6. Vou transformar 6 décimos para 60 centésimos.
Quantas vezes 8 dá 60? Dá próximo de 60, na verdade. 56, sobram 4. Vou transformar 4 centésimos para 40 milésimos. Estou na casa dos milésimos. 5 vezes 8 dá 40 e sobra nada. Deu um decimal exato. Mas lembra que eu vou ter que andar com a vírgula 2 casas para a esquerda? Porque se eu estou dividindo 547, eu desloquei 2 para a direita. tenho que voltar 2 para a esquerda agora. O resultado, então, na verdade, vai ser 0,68375. 0,6 por 5. Isso é a mesma coisa que 6 dividido por 5. Depois eu desloco a vírgula uma casa para a esquerda. 1 vezes 5 dá 5, sobra 1. 0, um pouco mais direto. 2 vezes 5, 10, sobra 0. Daria 1,2, desloca uma casa para a esquerda, 0,12. 0,04 por 3, divide 4 por 3. 1 vezes 3 dá 3, sobra 1. 0, 3 vezes 3, 9, sobra 1. 3 vezes 3, 9, sobra 1. 3 vezes 3, 9, sobra 1. Isso vai seguir infinitamente, é uma dízima periódica. Mas cuidado, tenho que deslocar a vírgula, voltar ela 2 casas para a esquerda. Vai ficar então 0,01333, pirilim, pirilim, pirilim. Divisão de decimal por potências de base 10. Estou dividindo por 10 elevado a 5, assim como a gente já tinha visto. Multiplicação por potência de base 10, a vírgula anda para a direita. Divisão, então, vai andar para a esquerda. Quantas casas? 5. Se eu já tenho 2 casas decimais, vou ter que acrescentar 3 zeros depois da vírgula. Ou seja, 0,00384. Antes da vírgula, eu também tenho que completar com o zero. Confere. A vírgula estava aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. A quantidade de zeros que você tem que acrescentar para completar 5 casas, ela está depois da vírgula. Aí, antes da vírgula, você vem e coloca mais um para ficar um número bonitinho, porque não existe vírgula 000384. Apesar de que na calculadora você não precisa digitar 0, certo? Você pode digitar só vírgula, que ele vai considerar que é 0, alguma coisa. Nos Estados Unidos, inclusive, 0,25 é 0.25, ou seja, eles não falam necessariamente o zero, ok? 0,03 dividido por 100, 2 zeros. A vírgula desloca 2 casas para a esquerda. Uai, se eu tenho uma casa antes da vírgula e eu tenho que andar 2, vou ter que acrescentar mais quantos zeros depois dessa vírgula? Vou ter que acrescentar mais um zero. Então vai ficar 0, esse 0 que já tem, esse 0 que já tem e esse 3 que está aqui. E aí eu coloco a nossa vírgula. Vamos conferir. A vírgula estava aqui, 1, 2 casas para a esquerda. Esse 0 foi o que eu acrescentei a mais. Esse 0 é exatamente esse é esse e o 3 é esse. Esse daqui eu acrescentei para o número ficar tal como nós escrevemos aqui no nosso país. Na dúvida, vai para o rascunho da vergonha. Tipo assim, ó. A vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aonde ficaram esses espaços vagos, completa com ovo de galinha, o 0. Coloca a vírgula antes e depois completa com o zerinho. Na dúvida, vai para o rascunho da vergonha. A vírgula tem que deslocar 2 casas para a esquerda. Ficou uma casinha vazia, completa com 0, põe a vírgula antes e põe o 0, que aí, no rascunho da vergonha, não tem erro. Por fim, para dividir decimal por decimal, pega a ideia de frações equivalentes. 7,452 dividido por 2,3, se você pensar essa divisão como uma fração, eu posso fazer o seguinte, a vírgula tem que andar 3 casas para sumir aqui. Se ela anda 3 casas para cá também, ela some também. O que é que faz a vírgula andar 3 casas para a direita? É multiplicar por 1000, não é, galera? Multiplica por 1000 em cima e embaixo, você vai obter uma fração equivalente. Isso vai ficar 7.452 dividido por quanto? Dividido por 23, 230, 2.300. Opa! É só então fazer essa divisão ao invés dessa, não é? Uma vez que as frações são equivalentes, é muito mais fácil.
Conclusão, precisa fazer isso aqui? Não. É só você andar o mesmo número de casas nos dois números até a vírgula sumir. Mas tem que ser o mesmo número de casas. Anda 3, fica o quê? 7.452. Anda 3, tem que acrescentar 2 zeros. Fica 2.300. Pronto, virou divisão de natural por natural. Primeiro caso que a gente viu. Vai pro rascunho da vergonha. Quantas vezes que o 2.300 cabe lá? 2 dá 4.600, 3 dá 6.900. Então é 3. Dá 6.900, sobram quantos? Aqui 2, aqui 5, aqui ficou 14, aqui fica 6. 14 menos 9 dá 5. 552. Isso é 552 unidades. Transformo para décimos. 0, quantas vezes que o 2.300 cabe aqui? 2 vezes, né? Dá 4.600. Isso sobra 0, 2. 15 menos 6, 9. Tinha pego um emprestado, 920. Isso eu acrescento um 0 para transformar para centésimos. Quantas vezes? Opa! 2.300, 4.600. 4.600 mais 4.600 cabe 4 vezes. Dá certinho 9.200. Sobrou nada. Então, esse resultado vai dar 3,24. E um detalhe muito importante é que esse resultado que veio dessa divisão é o mesmo resultado que dessa divisão. Você não precisou efetuar com a vírgula lá atrapalhando. Esse é o caso geral, esse é o caso principal de divisão de números decimais. E potenciação, galera, como é que fica? Não muda nada, porque esse aqui vai virar multiplicação. Repete a base o tanto de vezes que manda o expoente. 3,1 vezes 3,1. Vai para o rascunho da vergonha. Não precisa se preocupar com vírgula. Vai dar 1,339. Isso é 961. Duas casas decimais, 9,61. Só que eu tenho um macete, caso você saiba resolver a potência de cabeça com um número sem a vírgula. Como assim, professor? 0,3, se não tivesse a vírgula, que número seria? Seria 3. Você sabe calcular de cabeça 3 à quarta? Vamos supor que você saiba. Eu sei. Dá 81. Ok. Só que a gente tem que pensar o seguinte. Em 0,3 elevado à quarta, eu vou ter quantos números depois da vírgula? Cada um desses fatores me dá um número depois da vírgula. Como eu tenho 4 fatores, um algarismo depois da vírgula vezes 4 fatores, vão me dar 4 casas depois da vírgula no resultado final. Pois bem, se eu já tenho 2 casas aqui, ó, de algarismos, eu preciso ter 4 depois da vírgula. Quantos zeros eu posso e devo acrescentar aqui? Para completar os 4 algarismos depois da vírgula, tenho que acrescentar 2 zeros. Pronto. 0,0081. É muito melhor do que você ficar vindo aqui fazendo isso aqui, ó. Aí vai dar 0,09. Ah, vezes 0,3. Não convém. Então, se você já sabe o resultado da base sem a vírgula elevado ao expoente, faz como se não tivesse, acrescenta a vírgula depois, pensando em quantas casas decimais vai ter. Por exemplo, agora na letra C. Eu, Vinícius, nem vou para o rascunho da vergonha. Sei que 13 ao quadrado, sem a vírgula, dá 169. Só que aqui eu tenho uma casa depois da vírgula com 2 fatores. Então eu vou ter 2 casas depois da vírgula no final. Nem precisei acrescentar zeros. 1,69. Letra D. Todo número elevado a zero é 1. E todo número elevado a 1 continua sendo ele mesmo. Ah, professor, você só fez casos que o número só tinha uma casa depois da vírgula. Tá bom, vou fazer mais um então. Um caso em que a base tem 3 algarismos depois da vírgula, expoente 5. Quanto que dá 2 elevado à quinta? Ou seja, a base sem a vírgula elevado à quinta. 2 elevado à quinta dá 32. Ok, já tenho 2 algarismos. Cada fator tem 3 casas depois da vírgula. Mas eu tenho 5 fatores.
Então, 3 vezes 5 dá 15 casas depois da vírgula. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que apagar aquele 32 para poder sobrar mais espaço. Vou colocar ele lá no final. Se eu tenho que ter 15 casas depois da vírgula e eu já tenho 2 depois da vírgula, eu vou ter que acrescentar 13 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aqui eu ponho vírgula zero. Pronto, meu querido. Eu não quero que você fique preocupado com esse valor que deu. Eu só quero que você entenda a ideia de fazer direto, sem precisar ficar indo por rascunho, fazendo conta por conta, pelo amor de Deus. Cada um tem 3, como nós vamos ter 5 fatores, o total de casas depois da vírgula é 3 vezes 5, dá 15. Como eu já tinha 2 algarismos, precisei acrescentar 13 zeros. Só para conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza, é assim que você vai fazer, caso você saiba resolver a base elevada ao expoente de cabeça. Último exemplo para você se sentir confiante. 0,21 ao quadrado. Eu sei quanto que é 21 ao quadrado? Sei, é 441. Ótimo. Cada fator tem 2 casas depois da vírgula, vou ter 2 fatores, 2 vezes 2, 4 casas decimais. Já tenho 3, acrescento um 0, vírgula 0. Ficaram 4 casas depois da vírgula, não precisei ir para rascunho da vergonha. Fechou? Para a raiz quadrada de números decimais, vamos pensar aqui comigo. Quando você multiplica um número por ele mesmo, vamos supor que você tenha um número com uma casa decimal. O resultado tem 2 casas decimais. Mas multiplicar um número por ele mesmo é a ideia de raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 9,61? Dá 3,1. Qual é a raiz quadrada de 17,8084 décimos de milésimos? Dá 4,22. 4 inteiros e 22 centésimos. O que eu quero mostrar aqui para vocês? 2 casas vai dar 4 casas. O resultado da raiz quadrada vai ter a metade do número de casas decimais daquele número que você está calculando a raiz. Então, por exemplo, 0,49. Qual que é a raiz quadrada de 49? É 7. Só que como aqui tem 2 casas decimais, o resultado tem que ter só uma. Ou seja, isso é 0,7. 0,0121. Qual que é a raiz quadrada de 121? É 11. Como aqui tem 4 casas decimais, o meu resultado vai ter que ter 2. Eu já tenho 2 algarismos aqui. Então isso é 0,11. Agora, se você não quiser ir por macete, você pode fazer assim, ó. O jeito mais seguro é transformando para fração. Então 0,81 é 81 sobre 100. Raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de 100 é 10. 9 dividido por 10, a vírgula anda uma casa para a esquerda. 0,9. Você pode fazer das duas maneiras, mas obviamente essa é mais rápida. Mas você só fez exemplo que começa com 0. Sabia que você tinha pensado nisso? Por isso fiz esse exemplo. Claro que eu não sei de nenhuma maneira fazer isso de cabeça, mas vamos supor que eu soubesse. Qual que é a raiz quadrada de 110.224? Eu ia usar algum processo para calcular a raiz quadrada, mas aqui eu vou pesquisar na cabeça, que é o nome do meu aplicativo aqui. Opa, dá 332. Mas aí pensa comigo. Esse número tem 4 casas depois da vírgula. O resultado tem que ter a metade, 2. Então é 3,32 a raiz quadrada desse número loucão aí. Uma observação importantíssima é que raiz quadrada de números maiores do que 1, o resultado vai ser menor, naturalmente. Mas raiz quadrada de números entre 0 e 1, o resultado é maior. 0,7 é maior do que 0,49. Fica aí essa observação. Para terminar a aula, eu quero que você relembre lá do nosso primeiro módulo e calcule a média desses 4 números, já para aplicar divisão de 2 números naturais com resultado decimal. Pause aí que logo em seguida eu te mostro o resultado. Então, média aritmética, para quem não lembra, nós devemos somar os números e dividir pela quantidade de números somados. Se eu somo esses números, dá 38, são 4 números, 38 dividido por 4. Quem fez normalmente pelo rascunho da vergonha,
9,5. Mas você também poderia ter simplificado e 19 dividido por 2 é a metade de 19, que é 9,5. As duas formas, logicamente, são válidas, mas eu queria que você viesse exclusivamente por essa para treinar a divisão de naturais com o resultado decimal. Eu sei que sua cabeça está explodindo, mas relaxa, porque a nossa aula fica por aqui, meus queridos. Muito obrigado pela sua companhia, eu espero você na nossa próxima aula.